Neste módulo, iniciamos as nossas discussões sobre as práticas de avaliação que levamos a efeito em nossas escolas. Nós sabemos que a avaliação é um processo amplo e complexo e que se estende às aprendizagens, às instituições, a todo o sistema educacional, como acontece, por exemplo, nas avaliações em larga escala. Nós sabemos também que não avaliamos somente as aprendizagens. A avaliação é uma prática que está presente na nossa vida cotidiana. Nós avaliamos quando assistimos a um capítulo da novela, quando escolhemos a nossa roupa para sair de casa de manhã cedo, quando nos debruçamos sobre a conjuntura política e econômica do nosso país. Desse modo, nós entendemos que a avaliação acontece tanto de modo formal como de modo informal. E nesse caso, chegamos à conclusão também que na avaliação nós podemos lançar mão de juízos de valor. E isso, quanto à avaliação escolar, pode ser perigoso, porque dependendo desses juízos de valor, as nossas práticas de avaliação serão classificatórias e excludentes e não estarão a serviço das aprendizagens, que é o grande objetivo da escola. Em nosso último encontro, nós estudamos uma situação hipotética do caso do estudante Manuel, que era um estudante que tinha uma trajetória escolar bastante peculiar. Vocês devem se lembrar de alguns pontos que contribuíram para a trajetória do Manuel e para o fracasso escolar dele. Vocês se lembram, por exemplo, que o Manuel foi reprovado em algumas disciplinas nas quais ele já havia obtido êxito na série anterior. Provavelmente isso se deveu à falta de critérios de avaliação assumidos ou não pela escola. Desta vez, para este módulo, nós visitamos algumas escolas e entrevistamos estudantes reais e perguntamos a eles sobre a consciência que eles têm ou não das práticas de avaliação de suas escolas. E obtivemos algumas respostas bastante interessantes. As falas dos estudantes não deixam dúvidas que eles conhecem muito bem a forma como os pontos são distribuídos. Mas isso não significa que eles conheçam os critérios pelos quais eles são avaliados. O ponto formativo é uma espécie de avaliação que os professores fazem da gente. Durante o bimestre, eles veem o nosso comportamento, a nossa presença, quanto nós somos frequentes, o nosso respeito perante a eles e os outros alunos, e também se a gente vem com o uniforme, como está o nosso caderno, esse tipo de coisa. E a avaliação aqui na escola é feita inteiramente pelo professor. Ele pontua a gente de 0 até 1, dependendo da nossa presença e participação durante a sala. Mas, por outro lado, por exemplo, eu estudei em uma escola que metade do ponto era do professor e metade era nossa. A gente devia se avaliar, ver o nosso comportamento e ele veria outra parte. Em todas as escolas que nós visitamos de ensino médio, observamos que é recorrente a prática de atribuição de notas para o chamado ponto formativo. Em algumas escolas, esse ponto formativo é chamado de ponto social. Esse ponto atribuído aos estudantes se refere ao conjunto de costumes, normas, hábitos, atitudes, comportamento, assiduidade, pontualidade, entre outros aspectos. Inicialmente, cumpre prestar um esclarecimento aqui. Quando nós nos referimos à avaliação formativa, estamos nos referindo à perspectiva de avaliação adotada pelas nossas diretrizes da Secretaria de Educação. A avaliação formativa é muito mais do que comportamento, assiduidade e pontualidade. A avaliação formativa é uma perspectiva e uma concepção que é parte integrante de todo o processo educacional e educativo e que tem como foco a promoção das aprendizagens. Quando nós lançamos mão de uma perspectiva de avaliação formativa, devemos adotar diversos instrumentos e procedimentos de avaliação. Provas, testes, seminários, pesquisa, autoavaliação, avaliação por pares, entre outros procedimentos ou instrumentos. Mas temos que ter outro cuidado aqui. Não são os procedimentos
ou os instrumentos que garantem a avaliação formativa, ou seja, a promoção das aprendizagens. O que garante a promoção das aprendizagens é o olhar do avaliador, é a intencionalidade do avaliador quando planejou esses instrumentos e esses procedimentos. A função formativa, ela democratiza a avaliação na escola porque o professor abre o processo avaliativo para outros sujeitos, inclusive para os estudantes. Então, em resumo, nessa perspectiva de avaliação que nós adotamos, o processo de avaliação não é centrado unicamente no professor. Em determinados momentos, o professor avalia, o aluno avalia também, e todos avaliam e são avaliados na escola. Bem, aqui, dependendo do professor e o sistema avaliativo dele, ele comenta com a gente no começo do bimestre como ele vai dividir a nota. Normalmente a nota é dividida em prova, que é a prova multidisciplinar, ponto social, que é participação, caderno. Às vezes tem alguns professores que olham só o caderno e dá ponto só para esse caderno. E tem a prova que é só daquela disciplina, e eu acho que é só isso. Geralmente, quando é trabalho, eles precisam fazer uma explicação mais detalhada, porque cada professor tem seus critérios de avaliação. Observamos em todas as escolas visitadas que os alunos têm total consciência de como se dá a distribuição de pontos que compõem a nota bimestral. Eles não titubearam em dizer, por exemplo, que essa nota se compõe pela pontuação atribuída à prova, prova multidisciplinar, prova interdisciplinar, trabalhos, seminários e também em relação ao chamado ponto formativo. Isso é importante porque significa que eles têm conhecimento de parte do processo avaliativo. Por que eu disse parte do processo avaliativo? Porque não necessariamente eles têm consciência dos critérios que compõem a nota final do bimestre, por exemplo. O que são os critérios? Os critérios têm relação com as expectativas de aprendizagem. Critérios são os parâmetros da avaliação, são os fundamentos da avaliação, os fundamentos que justificam por que uma nota é determinada nota, por que é 9 e não 8, por que é 8 e não 6,5. Eu diria que os critérios ainda constituem a regra do jogo da avaliação. Só que hoje em dia, só os professores têm conhecimento dessas regras de avaliação. Aí o jogo fica desigual. Quando avaliamos para promover aprendizagens, devemos estabelecer critérios e negociá-los com todos, inclusive com os estudantes. Porque se você não estabelece os critérios, compartilha e negocia, os alunos não vão ter conhecimento desses critérios e ninguém se compromete com aquilo que não conhece. Vocês já perceberam que quando muda um professor, a nota de determinados alunos também muda? Por que isso acontece? Porque os critérios estavam na cabeça do professor que saiu e vão estar agora na cabeça do professor que substituiu esse outro. E os critérios precisam estar na cabeça dos professores, obviamente, mas também na cabeça dos estudantes. No processo de avaliação formativa, os estudantes têm o direito de saber quais são os critérios e também têm o direito de participar da definição desses critérios. Por isso, a perspectiva de avaliação formativa democratiza o processo de avaliação na escola. Houve um tempo que existiu a proposta da participação dos alunos durante o conselho de classe, mas por uma questão de certa forma, a falta de preparação e a falta de maturidade para um evento que, por alguns, é visto como os professores julgarem os alunos, criou uma rixa e uma indisponibilidade que acabou não proporcionando. Tanto as diretrizes da semestralidade como as de avaliação recomendam que o conselho de classe seja participativo, o que está em consonância com a lei da gestão democrática. O problema é que esse conselho de classe participativo se tornou motivo para bate-bocas infindáveis entre alunos e professores, acusações, de forma que ele foi abolido em quase todas as escolas que nós visitamos.
Mas mesmo quando não conta com a participação dos estudantes, o conselho de classe, infelizmente, se converteu em mera declaração de alunos que estão acima ou abaixo da média, que foram aprovados ou reprovados. Também virou momento para lamentações de professores quanto ao desinteresse do aluno. Fica claro que esse modelo de conselho de classe em nada favorece as aprendizagens, que é a grande razão do conselho de classe existir. Na perspectiva da avaliação formativa, o conselho de classe, como nós vamos ver ao longo do módulo, é mais um instrumento para favorecer as aprendizagens dos alunos e não um momento de crucificação. Segundo as diretrizes, o conselho de classe cumpre seu papel quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam, o que eles ainda não aprenderam e o que pode ser feito por todos para que essas aprendizagens ocorram. Para que o conselho de classe seja participativo e não vire momento de bate-boca e muito menos muro de lamentações e cumpra o seu objetivo de acordo com as nossas diretrizes, é preciso um trabalho anterior. É preciso que o orientador educacional converse com os representantes eleitos pelas turmas, apresente a ele o PPP da escola, explique como se dá a avaliação escolar e, antes do chamado pré-conselho, é preciso que tanto o representante como o orientador educacional converse com as turmas e explique o motivo do conselho de classe, explique que o conselho de classe não é momento para crucificar aluno e nem para crucificar professores. O processo de autoavaliação aqui na escola é um pouco que inativo. Os professores não costumam colocar no bimestre, de fato, necessariamente para que a gente possa se avaliar, né? Seria muito bom se no começo do bimestre mesmo eles colocariam que a gente teria que fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Eu acho que isso estimularíamos a ter um comportamento melhor, a ter um desempenho melhor na matéria, né? Mas infelizmente aqui na escola a gente não tem isso. Eu acho que dos 2 anos que eu estou aqui na escola, que esse é o meu 2º ano, eu acho que fiz a autoavaliação somente 2 vezes. E isso deixa que de fato o aluno um pouco meio que perdido, né? Ele tem que analisar o que ele está fazendo, né? O que ele faz de melhor, o que ele não faz, o que ele tem que melhorar. Eu acho que isso ajuda muito o aluno. A autoavaliação é um procedimento, instrumento em que o aluno analisa seu próprio desenvolvimento. A autoavaliação, ele necessita que o estudante saiba quais são os critérios, ele tenha o feedback dos processos de aprendizagem dele. A autoavaliação, ela é um procedimento que deve ser incorporado por parte dos alunos no seu cotidiano, assim mesmo como por parte dos professores. O professor, ele verifica o processo de aprendizagem, né? Assim como o aluno também. A autoavaliação propicia um desenvolvimento da autonomia, do seu critério de criticidade, do seu desenvolvimento como pessoa. A prática cotidiana do trabalho pedagógico por parte do professor, do processo de autoavaliação, vai permitir que este aluno consiga dar um passo à frente no seu processo avaliativo. Algumas perguntas são necessárias se fazer. O papel da escola é formar cidadãos críticos, reflexivos. Como é que ele vai fazer se ele não se submete a um processo de autoavaliação? Então, isso é importante ser feito. A autorreflexão da sua aprendizagem é fundamental. Senão, ele vai se submeter a um processo maçante de autonotação. É importante aqui frisar que a autonotação é diferente de autoavaliação. A autonotação, o estudante se atribui uma nota. Na autoavaliação, os critérios avaliativos, qualitativos, são mais amplos, que propiciam maior autonomia por parte do estudante. A autoavaliação ela deve acontecer no tempo todo. Ela deve ser aplicada após cada procedimento avaliativo. O estudante deve se submeter a esse processo. O professor deve aguardar a posição do estudante a partir daquilo que ele aprendeu, se aquilo foi significativo para ele.